Atlas Geopolítico, o mundo em um podcast. E aí, pessoal do Atlas Geopolítico, estamos aqui novamente para o nosso quarto encontro de todas as sextas-feiras e para discutir um tema hoje especialmente importante, um tema triste, uma tragédia que está acontecendo e já aconteceu algumas vezes nesse país africano, o Sudão, né? O país esquecido. Por que, Borsal, primeiro então, boa tarde, bom dia, boa noite, e por que você colocou esse título de O País Esquecido? Bem, Matheus, eu coloquei o título de País Esquecido porque o Sudão hoje vive a maior tragédia humanitária do mundo e é um conflito do qual não se fala, né? A gente observou, por exemplo, que quando a Ucrânia foi invadida pela Rússia, o mundo se virou para essa questão e inúmeras providências foram tomadas, especialmente do ponto de vista econômico, contra a Rússia para evitar o conflito. Mas o que tem acontecido no Sudão não é noticiado, não é tema de grandes debates. E talvez a última autoridade que eu me lembre que falou sobre o Sudão tenha sido o Papa Francisco, que na sua última missa, que foi a missa de Páscoa, antes da sua morte, ele citou o Sudão como uma questão importante, mas é um país de fato que está deixado à própria sorte. Então, por isso que o título escolhido foi O País Esquecido. Nós vamos então no nosso estúdio improvisado ainda, né? Um estúdio mas já muito bom, já melhorado. As pessoas não conseguem ver os upgrades que houve, mas houve. É que não estão percebendo como está acontecendo. Então, convidar todo mundo a curtir, compartilhar, se você está gostando desses encontros. A gente sabe que o Atlas Geopolítico é um lugar muito mais de debate do que só de ensino. É para que você compartilhe com seus amigos, vizinhos, familiares, curtam o nosso trabalho e a gente está pensando em várias coisas, novidades e trazer temas não tão conhecidos. Um país esquecido não só pela mídia, mas eu acho que por todo mundo que está nos assistindo. Até nós tivemos muita dificuldade de encontrar informações sobre o Sudão, enquanto que Ucrânia, faixa de Gaza, nós não estamos medindo tragédias, mas realmente a mídia e até os governos, né, falam um pouco do Sudão. Né? Os dados são antigos, imprecisos, cada fonte traz uma coisa diferente. É um país deixado mesmo. Você vê na mídia todo dia falando de Gaza, falando de Ucrânia, falando de Estados Unidos, de Venezuela, mas o Sudão, e eu diria que não só o Sudão, mas vários países africanos, até já anunciar para o pessoal, a gente tem uma ideia de fazer vários vídeos, até uma série sobre a África, porque eu acredito que seja um continente fundamental, um continente muito importante, não só para hoje, mas para o futuro, um papel econômico, um papel geopolítico bastante importante. Vamos lá? Vamos lá. Então, aqui só para nós trazermos um pouquinho de história. Então, como o pessoal sabe, eu sou professor de história e a gente começa falando rapidamente sobre a partilha da África. A África foi dividida no século XIX, mais precisamente em 1884, na Conferência de Berlim, na Alemanha, em que as regiões africanas foram divididas em colônias, em protetorados que seriam administrados pelos europeus. Então, administrados, explorados, tanto a mão de obra quanto recursos naturais e minerais importantes que vão surgir, até aí diamantes de sangue, que você já vai falar. Foram colocadas, 10 mil eram os territórios antes da partilha e foram divididos entre Inglaterra, Alemanha, Portugal e França principalmente. A Bélgica ficou com o Congo. 7 potências europeias. 7 grandes potências europeias. A Itália tem até a questão da Etiópia, que é uma questão muito importante, que a Itália tentou e foi derrotada. A Etiópia se torna um símbolo para todos os países africanos, né? Até a sede da União Africana é em Addis Ababa, que fica na Etiópia. E aí a gente tem que criou-se, um colonialismo europeu nesses países africanos. E o Sudão, em específico, que é o nosso tema de hoje, o Sudão foi colônia do Egito e da Inglaterra. Era da Inglaterra, mas o Egito também fazia uma administração. E hoje, depois das independências desses países no século XX, até podemos em outra oportunidade falar um pouco mais detidamente sobre a partilha da África, hoje nós temos 54 países na África, só que esses 54 países, eles não representam as diferenças
étnicas, religiosas, um processo de evolução natural, tribais, mesmo porque essa evolução histórica dos países africanos respeitou muito mais diretrizes europeias, de Berlim, de Paris, do que até uma própria conformação natural desses grupos, né? E hoje esses problemas aparecem. Tanto que a divisão territorial da África, antes da partilha, ela era muito relacionada ao território. Então, o rio, o obstáculo de relevo, o tipo de solo, aquilo determinava o território de cada povo. E quando a gente olha o mapa da África, tem muita fronteira em linha reta. O que mostra que, de fato, não foi respeitado nenhum tipo de limite do território ou nenhum tipo de limite de populações que estabeleceram ao longo dos séculos de ocupação daquele território. Era um mapa em cima de uma mesa na Europa, em Berlim, onde eles traçaram linhas retas, a minha exploração vai até aqui, a sua vai até ali, aqui tem uma mina de diamante que me interessa, e aí os países foram ali, europeus foram dividindo o continente africano, e 54 países tiveram que abrigar essas 10 mil etnias. Sim. É óbvio que isso vai gerar etnias rivais no mesmo território. Enquanto o país europeu está ali explorando, de alguma forma ele mantém uma posição de liderança. Mas à medida que esses europeus vão sendo expulsos ou vão se retirando e se preocupando com outras questões, quem é a etnia que vai dominar aquele país na qual ela foi posta? E aí surgem essas guerras civis. Eu não quero cair na tentação de começar a falar da África, porque o nosso tema é o Sudão. Mas já caindo um pouco na tentação, que quando os europeus saem aí do pós-Segunda Guerra Mundial, o Sudão é um exemplo, né? O Sudão fica independente em 1956, mas esse é um exemplo de conflitos internos, guerras civis. Eu só quero lembrar, só citar para os nossos ouvintes, Ruanda, Angola, Moçambique, Namíbia, o regime do apartheid na África do Sul. Então, todos esses conflitos que foram conflitos internos, guerra civil, e a África é conhecida por guerra civil, e de que lá tem muitos conflitos, até por isso não se fala tanto, é mais comum ter conflito. Tudo isso tem uma origem no colonialismo europeu, nessa mistura de etnias, de grupos, muitas vezes têm rivalidades ancestrais. Então, quer dizer, tudo isso está ligado. O Sudão é um exemplo, que é o exemplo atual. Mas só se a gente voltar em Ruanda, talvez um dia façamos o episódio, Ruanda é um genocídio de 1 milhão de pessoas, um país muito pequeno, né? E a África tem muitas riquezas, né? Como os diamantes de sangue. Os diamantes de sangue que receberam esse nome, porque mesmo depois que os europeus saíram, as etnias começaram a disputar o poder dentro dos seus territórios e, de uma forma talvez não tão humanitária, a Europa se aproveitou desses conflitos, né? E escolheu etnias que pareciam ter a capacidade de se organizar e dominar ali os territórios para transformar essas etnias em lideranças locais, abastecer essas etnias com armamentos, munições, combustível, enfim, aparato de guerra mesmo, aparato militar, para que essa etnia subjugasse as outras que estavam no território e as fizesse trabalhar extraindo especialmente diamantes, mas outros minerais tantos. E daí vem o nome diamantes de sangue, né? Porque a troca era, o país africano enviava esses diamantes para a Europa e em troca o país europeu devolvia munições e armamentos para o país africano, mantendo ali a condição de coexistência entre as etnias sempre conflituosa. Sim. Vamos focar então agora no Sudão, se você puder fazer um raio-x aí do Sudão, para o pessoal saber também onde fica, como é. O Sudão fica então próximo ao que a gente chama de chifre da África, aqui na entrada do Mar Vermelho. É um país grande, se eu não me engano, é um dos 5 maiores países africanos, acho que é o terceiro. A capital é Khartoum. O Sudão tinha um território muito maior, mas em 2011 o Sudão do Sul se separa, né, e fica com uma riqueza importante, que é o petróleo. Mas isso não quer dizer que o Sudão do Sul é um país excelente, na verdade o Sudão do Sul hoje é o país mais pobre do mundo, né? E o Sudão tem hoje, como a gente falou no começo, né, com dados imprecisos, mas é o melhor que a gente pôde aqui arredondar, aproximadamente 40 milhões de habitantes, a população relativa é de 25 habitantes por quilômetro quadrado, o IDH baixíssimo, a gente falou um pouquinho sobre IDH no nosso segundo episódio, né? O IDH, isso, 0,510, então muito distante do Brasil, por exemplo, que já é um país que tem o IDH ali questionável, posição 85 para o Brasil, com quase 0,8. O IDH do Sudão com 0,51 é muito baixo, então condições
de saúde, de educação e de renda muito baixas, o que fica mais claro ainda quando a gente olha para o PIB per capita, que hoje é 595 dólares, em comparação com o Brasil, isso é 9 mil dólares abaixo do Brasil. 9 mil abaixo do Brasil, que não é nenhum modelo de renda per capita. Que é baixo. De PIB per capita. Que é baixo. Só o PIB per capita, só para o pessoal entender, então seria 595 dólares por mês, não, né? Pode beber, isso. Por ano, né? 595 dólares por ano. Vai, faz uma multiplicação baixa aí por 5,5, a gente tem 3 mil dólares por ano. Ou seja, é uma coisa muito, muito baixa. É uma situação... Reais, desculpa. 3 mil reais por ano. 3 mil reais por ano. É uma coisa assim, né? Baixíssima, uma coisa bastante... É uma catástrofe humanitária que a gente vê. Não há dignidade nessa vida. Uhum. Não há dignidade. É impossível se sustentar com essa renda. Posso passar? Pode. E aí, como se, né, a gente vai chegar no conflito atual, no que está ocorrendo no Sudão hoje. Mas a gente já ouviu falar do Sudão. Né? Quem tem aí um pouco mais de 30 anos, como a gente, lá no começo dos anos 2000, ouviu falar de um dos maiores massacres que foi na região de Darfur. Eu quero voltar só para mostrar aqui, apontar. Darfur fica aqui, ó, pessoal, Borsal, aqui nessa região sudoeste, fazendo fronteira com a República Centro-Africana, com o Chad. E essa região de Darfur foi palco de dos maiores genocídios da história. Né? Esse sujeito aqui, Omar al-Bashir, governou o Sudão durante 30 anos e ele promoveu o apoio a uma milícia chamada Janjaweed, e essa milícia promoveu um genocídio, que a gente pode chamar de uma limpeza étnica. O Sudão, e isso entra até com o Sudão do Sul, com o Sudão do Norte, que chama-se Sudão, tem uma diferença muito grande de etnias, aquilo que você falou. Enquanto que o Norte tem uma etnia árabe, majoritariamente islâmica, o Sul, o Oeste, a região de Darfur, nós não temos a religião muçulmana como hegemônica. A religião muçulmana não é a principal religião. Predomina o cristianismo e principalmente religiões animistas de grupos tribais. E esse genocídio é também uma limpeza étnica. Né? Acho que isso é fundamental a gente falar. Esse conflito, ele acontece e ele tem origem, fazendo mais uma relação com o episódio anterior, o episódio da COP30, né? A gente falou sobre aquecimento global, questões ambientais. Ele tem origem no seguinte, havia ali uma predominância de agricultores, donos daquelas terras no Darfur, que são terras que estão numa região que chama Sahel, que é a borda sul do deserto do Saara, um pouco mais habitável, é semiárido, mas tem recursos hídricos, enfim. Aqui, né? Seria uma faixa que passa mais ou menos por aqui. Uhum. E o Sahel, ele naturalmente atrai muitas pessoas que fogem das áreas mais secas do deserto do Saara, especialmente. Então ali se estabeleceram muitos agricultores sedentários, né, que não se incomodavam com a passagem por ali dessa população árabe que era itinerante ali, que andava, nômade, e que criavam gado, né? Então esses nômades chegavam e podiam usar essas terras para o gado se alimentar, para o gado beber água, porque afinal havia espaço de sobra. Porém, o Sahel tem passado por um processo de desertificação extremamente intenso. O deserto do Saara tem a ver com mudança climática. Mudança climática. Não só, mas principalmente. O deserto do Saara, ele se expande mais ou menos 1,5 km ao sul todos os anos, o que é muito. Então, aos poucos, esses agricultores foram vendo suas terras tendo cada vez menos produtividade, se tornando cada vez mais escassas. Então, a área diminui, a área agricultável diminui e a capacidade de produzir nas áreas que ainda são agricultáveis também diminui. E aos poucos, a chegada desses... quem cria gado? Pecuarista? Pecuarista, perfeitamente. Desses pecuaristas, ela passou a ser mal vista pelos agricultores, que passaram a fechar suas terras. Não, vocês não podem chegar aqui. Então disso surge ali uma rivalidade que escala para uma violência, que escala para árabes pecuaristas incomodados com a população negra agricultora. Tá, e como isso vai virar um grande problema? Os árabes se armam
para tomar as terras da população negra, e é isso que a gente chama de genocídio agora, e com o apoio do governo. Porque o ditador... Omar al-Bashir. Perfeito. Porque ele é um cara de origem árabe que vai armar parte desses árabes, e essa parte armada é que vira o Janjaweed, esse grupo de extermínio. Acho que fala assim, né? Que tem, esse Janjaweed tem uma participação até hoje na política do Sudão. Né? O Janjaweed hoje chama-se, né, RSF, as Forças de Apoio Rápido, Isso. que é o Janjaweed antigo. Então elas estão presentes até hoje. Exato. Eu acho que é muito interessante, só um dado sobre esse Omar al-Bashir. Ele foi o primeiro cara, o primeiro governante a ser condenado pelo TPI, o Tribunal Penal Internacional, que julga pessoas, indivíduos, né? E ele foi condenado por genocídio, crimes contra a humanidade, então ele tinha um mandato. Hoje ele está morto, né? Ele faleceu, mas ele tinha um mandado contra ele do TPI, foi a primeira pessoa. A gente viu isso em outras regiões também, mas ele foi o primeiro. Então esse conflito em Darfur é um dos conflitos. Né? Isso. E daqui a pouco ele vai voltar a fazer sentido. Né? Agora, por enquanto, ele fica ali como uma informação de base importante. Mas o que aconteceu foi, obviamente, após esse genocídio, patrocinado pelo governo, a pressão internacional, a pressão interna contra esse governo se tornou absurda. E essa pressão civil não era suficiente para tirar esse ditador do poder, ele ficou lá por 30 anos, mas em 2019 uma junta militar se alia às forças civis para derrubar o ditador. E eles conseguem fazer isso. Então o Omar al-Bashir, que é esse cara, ele é tirado do poder e um grupo, na verdade um governo de transição é colocado no poder no lugar dele. Esse governo de transição é formado pelo Al-Burhan, que é... Acho que é assim que fala, né? Espero que seja assim. Que é um líder militar, dessa junta militar que ajudou os civis. E o Abdallah Hamdok, que é o civil que vai representar a população sudanesa também nesse governo. Então, a ideia é que o Abdallah Hamdok esteja averiguando o que está acontecendo com os militares para evitar uma nova ditadura, e ao fim desses 3 anos de governo provisório, que era o planejado, haveria uma eleição e finalmente o Sudão, depois desses 30 anos de ditadura, chegaria a um cenário de democracia. Ou seja, havia um plano que era chamar o exército, Al-Burhan, chamar um civil, Hamdok, vamos acreditar com boas intenções, para que houvesse um governo de transição e para poder superar o que foi uma ditadura do Omar al-Bashir de 30 anos, para poder superar um genocídio na região sul, né, em Darfur, para poder tentar vislumbrar o que seja um futuro para o Sudão. Né? E esse é o problema, né? A tragédia ela não acaba. Né? Nós temos que... E aí a gente caminha para poder entender o conflito que hoje vigora no Sudão. Se a gente for falar do Sudão do Sul, o Sudão do Sul ele se separa em 2011, né, como um país novo, o mais novo país do mundo. Um país separado, que vai ter os seus problemas, mas que aos poucos ele não se conecta com os problemas que a gente vai conversar aqui do Sudão. Né? Ele tem os seus outros problemas, problemas de miséria, problemas de formação de governo também, mas aqui o Sudão, numa tentativa, depois de 2019, de fazer um governo de coalizão, um governo de transição, isso não vai dar certo. E eu acho que aí a gente pode, né, falar um pouquinho do que está acontecendo e se você puder explicar rapidamente isso aí para os nossos ouvintes. Então, o governo de transição estava no poder, mas já se percebia uma movimentação militar para suprimir os interesses civis, até que acontece em 2021 um golpe dentro do governo de transição. Então, o Hamdok ele é condenado à prisão domiciliar. O Al-Burhan concentra todo o poder, porque à medida que o Hamdok é preso na sua casa, ele é tirado do cargo de primeiro-ministro que ele ocupava. Só que, evidentemente, a população tinha acabado de sair de grandes movimentos sociais contra o ditador anterior, pós-genocídio, pós-crise econômica terrível, e viu isso com péssimos olhos. Viu isso com péssimos olhos e foi à rua. A população foi à rua
contra essa decisão de tirar o civil, que fazia parte do governo de transição, e deixar o poder só na mão dos militares. Um golpe militar. Um golpe militar, o que aconteceu foi um golpe militar. E pressionado por isso, pode passar, pressionado por isso, o Al-Burhan, ele liberta de novo o Hamdok e devolve a ele o cargo de primeiro-ministro, mas já não da mesma forma. Então o Hamdok seria readmitido como primeiro-ministro pelos militares que estavam ali determinando o que acontecia ou não, mas como uma marionete. Então ele não tinha liberdade, ele não podia atuar de acordo com as demandas da população, e isso fez com que ele aguentasse ficar mais 2 meses só. Então ele passa 2 meses nessa figura de um fantoche do governo militar e renuncia ao cargo. Quando ele renuncia ao cargo, claro, novas pressões vão surgir dentro do Sudão em relação a quem vai assumir esse cargo, o que será feito. E o Al-Burhan, para evitar uma força de oposição crescente, ele decide chamar o que é extremamente contraditório, ele decide chamar para fazer parte do governo exatamente o que no passado foi o Janjaweed, que foi o grupo apoiado pelo ditador anterior e que o Al-Burhan atuou para derrubar. Ele lutou contra essas forças e após a saída do Hamdok, ele se percebe ali como alguém que poderia sofrer pressões e para aumentar a sua força, a sua legitimidade, fazer especialmente a população árabe se sentir legitimada por esse governo, ele chama os antigos membros do Janjaweed, especialmente o seu líder, que é o Mohamed Dagalo, para fazerem parte do governo. Só que não mais como o Janjaweed, como você já falou, como o RSF, que foi reformulado pelo Dagalo. E essa reformulação significa os 100 mil melhores homens da antiga Janjaweed, melhor treinados, equipados, enfim, que tinham a capacidade de se tornar de fato uma milícia ali paramilitar, que é o que eles faziam. Então o novo governo do Sudão, que era para ser de transição civil, militar e trazer tudo isso para uma democracia. Tentar eleições, talvez, em algum momento. Tentar eleições. Agora é um governo estritamente militar, porém formado por 2 grupos que há poucos anos eram rivais de morte. Você tem essa figura, né, do Dagalo, que retoma o genocídio que aconteceu em Darfur, que retoma o antigo ditador Omar al-Bashir, que você falou, que você comentou. Você tem a presença do, vamos chamar de exército oficial na figura do Al-Burhan, e o afastamento do civil. Né? Então, qualquer expectativa que a gente veja no Sudão de uma eleição, de uma convocação de um governo de transição, ela vai quase que sumindo, ela vai se esvanecendo. E a realidade hoje é que a gente vê um país que está governado pelos militares e governado por uma milícia no sul, que é a RSF, antiga Janjaweed, é bom dizer isso, que cometeu o genocídio de Darfur. E aí você tem um futuro, uma expectativa bastante baixa do que vai vir a ser. Isso. Né? E aí, para botar talvez o último tempero, né, no caldeirão, a gente pode falar que esses 2 caras, quem? Al-Burhan, exército oficial, e Dagalo, milícia, rompem. Eles rompem. O que acontece é que a milícia do Dagalo, a RSF, entende algumas atitudes do Al-Burhan como uma tentativa de suprimir a RSF e dissolver a RSF no exército oficial do Sudão. E isso soa como um desrespeito à etnia árabe, à sua identidade como povo. E então o que acontece é que eles se armam e passam a atuar contra o Al-Burhan. Então o Dagalo e o Al-Burhan rompem e o exército oficial do Sudão e a RSF, que é essa milícia, que é essa guerrilha, entram de fato em um conflito militar. Uma guerra civil. Só que é uma guerra civil sem nenhum tipo de freio, sem nenhum tipo de contrapeso, não há nada ali que tenha de alguma forma enfraquecido o conflito em si. Na verdade ele só escala e isso é bombardeio, isso é tanque, tiroteio e bala perdida. Então as pessoas têm que fugir das suas casas, as pessoas têm que buscar áreas de segurança dentro do Sudão, que são raríssimas, esse conflito está totalmente espalhado pelo país.
Khartoum, que é a capital, está destruída, devastada. Darfur permanece desde o genocídio devastado. Então, as áreas agrícolas que se destacavam já não existem mais, porque foram destruídas no genocídio. É um país que não tem condição de produzir o próprio alimento. E ainda que tivesse, nós temos 350 mil mortos na guerra atual, mais aproximadamente 350 mil do genocídio anterior do Darfur. Então o número de mortos é elevadíssimo. Beira 1 milhão. Deve ser mais de 1 milhão, provavelmente, porque isso é oficial. Exato. Né? E 16 milhões de deslocados internos, também em números oficiais. Dos 40 milhões, quase a metade não tem mais o seu lugar, não tem mais a sua moradia, não tem mais o seu território, porque foi deslocado fugindo da violência. Então é impossível um país se reestruturar dessa forma se não for a ajuda internacional. Que um dado interessante também, metade da ajuda internacional que o Sudão que o Sudão recebia até 2 anos atrás, até 1 ano atrás, vinha dos Estados Unidos. Uhum. Até 1 ano atrás. Mas o Trump zerou a ajuda humanitária ao Sudão. Então já era uma calamidade com um grande aporte dos Estados Unidos, que hoje é igual a 0 esse aporte. Então a perspectiva não é de melhoria no curto prazo. O que eu acho que é fundamental dizer, é tocar nesse número de 16 milhões de deslocados. Nós estamos falando de uma população que vai para países que fazem fronteira, que, por exemplo, a Etiópia, a República Centro-Africana, ali perto o Chad, que é o grande lugar que recebe, que também não tem condições de receber esses refugiados, essas pessoas deslocadas. É uma situação de calamidade, né? E esses 350 mil mortos de Darfur, né, lá de 2003, de hoje, que eu acredito que seja bem maior esse número, esses mortos, muitos deles são massacres de ódios étnicos que vêm de muito tempo, de famílias que se colocam em situações de rivalidade completa, de grupos étnicos e religiosos. Então, como você bem falou, a intervenção internacional ela é fundamental para poder pacificar a região. Nós sabemos que a intervenção internacional ela nunca é imparcial, desinteressada. Nós sabemos que, quando falamos de outras regiões como o Mali, como Burkina Faso, ou ali a Eritreia, toda essa região do Sahel, atravessando a África, a China, a Rússia, os próprios Estados Unidos possuem interesses. Essa ajuda humanitária ela vai vir com uma cobrança promissória bastante grande. Qual é a contrapartida? A contrapartida disso é petróleo no Sudão do Sul, terras raras, que é um tema que a gente vai discutir logo, terras raras em várias regiões da África, os diamantes de sangue. Então, eu vejo que essa intervenção internacional, seja da ONU, seja de um país como os Estados Unidos, China, ela precisa cessar o conflito. Né? Uma mobilização internacional é necessária, como houve em Gaza, e enquanto a gente grava, né, o plano do Trump foi aprovado, mas do Sudão não tem plano, do Sudão não tem assunto, não tem notícia. E em sendo uma guerra civil, a ajuda internacional vai ter ou que ser uma neutralização total dos dois grupos e uma retomada a partir de um período de transição em que haja talvez uma repressão social, que é um absurdo de se pensar, ou essa ajuda internacional, que sempre tem um interesse, vai escolher um dos lados. E em geral é o que se vê acontecer na África. Então a própria intervenção internacional em busca de paz e da sua contrapartida pode não ser aceita e não ser legitimada internamente, porque algum dos lados, e isso é mais ou menos ali metade, Sim. vai se sentir não representado, insatisfeito. Então a perspectiva no momento não é boa. E é por isso que as instituições internacionais têm que ser fortalecidas. Sim. Porque a ONU poderia chegar lá com menos interesse, talvez? Talvez. Com interesse internacional genuíno, porque é o que você falou, quando a China, a Rússia e os Estados Unidos ajudam um lado, bom, qual que vai ser a contrapartida? E aí o outro lado não vai aceitar, e você vai ter que ceder algum território. A gente já vê, o Sudão está numa posição estratégica fundamental. A cidade de Porto Sudão fica no Mar Vermelho, fica numa região de passagem ali do Canal do Suez. Então existem interesses estrangeiros na região do Sudão, na região do Chifre da África. E essa é a situação do Sudão atual. A gente vê aqui esse mapa, eu gostei muito, né, da BBC.
o domínio da RSF na região de Darfur, nessa região menos, vamos dizer assim, muçulmana, menos árabe. Aqui a gente tem o exército e grupos aliados dominando a cidade de Khartoum. Esse amarelo são outros grupos armados, que a gente tem, grupos menores, né? E você vê os arredores do Sudão do Sul, Etiópia, Eritreia, Chad, também recebem refugiados e isso desestabiliza a própria política interna desses países. Isso. Que não tem condição financeira, econômica de sustentar a própria população. Exatamente. Quanto mais esse número imenso de refugiados chegando. Então, o sudoeste, né, nas mãos da RSF, o sudeste nas mãos do exército, dos grupos aliados ao exército. E é interessante ver que o rio Nilo, que é ali um rio perene passando no deserto do Saara, ou seja, a importância geopolítica e estratégica é absurda, também nas mãos do exército nesse momento. Há ali uma parte no sul do Sudão em que essas duas forças se encontram, há uma face de contato em que acontece ali uma guerra de posição, né? Então é uma longa área em que essas duas forças se repelem, e ali, justamente nessa área em que as duas forças se repelem, é onde tem hoje a maior violência e de onde mais saem pessoas, especialmente, como você falou, para os países vizinhos. É isso. Eu acredito que esse tema de todos que a gente falou, né, falamos de temas super importantes, mas eu acho que esse tema é o tema menos conhecido dos nossos ouvintes, da galera que acompanha a gente. Agora. E, claro, o nosso papel ele é pequeno, nós somos um podcast pequeno, mas eu acho que a nossa parte é fazer com que isso venha à tona, que se chame atenção para isso e nós entendermos como essa região é uma região extremamente sensível do mundo, né? Especialmente da África. Não esperamos que tenha soado como se nós fôssemos esgotar o tema. Não, é um tema imenso, mas que o título seja um pouco menos real após essa discussão, que seja um país um pouco menos esquecido, que o sofrimento dessa população seja um pouco mais alvo de debates e de discussões, porque é só assim que o Sudão pode receber alguma atenção, inclusive dos organismos internacionais e das grandes potências, se ele for lembrado. Então, acho que essa é a nossa maior intenção. E acho que houve sim aqui a possibilidade de abrir o tema, de discutir um pouco o tema e deixar ele um pouquinho mais claro para as pessoas todas. A gente não só não esgota o Sudão, como abre-se uma janela aí para a gente tratar em outras oportunidades do continente africano, que também é um continente bastante deixado de lado. Queria agradecer então todo mundo que está nos ouvindo. Curtam, compartilhem, entrem em contato com a gente, seja pelo Instagram, seja pelo e-mail, seja pelo YouTube. Vamos continuar isso. E agradecer você, Gonçalo. Foi ótimo. Obrigado. Foi ótimo mais uma vez, eu que agradeço. Chamo também aí o pessoal a colocar suas opiniões, o que esperam, né, no sentido de o que está por vir, qual é a perspectiva que tem para o Sudão, de onde acha que essa solução pode chegar. Conversem com a gente, isso é muito legal, a gente gosta muito de ler os comentários, responder aos comentários. E é isso, então a gente encerra por aqui esse episódio. Ficamos por aqui. Atlas Geopolítico. Um mundo em um podcast. Valeu.